Esposa colocou seu amante na folha de pagamento. Eu desmascarei e destruí sua carreira. Eu, 46 anos, estou casado com Kerry, 45 anos, há 16 anos. Tivemos nossos 2 filhos relativamente logo após o casamento, então o mais novo tem 14 anos. Sentia que estava vivendo meu sonho porque tinha minha família estruturada e parecia que eu tinha uma esposa amorosa e 2 ótimos filhos. O que aprendi agora é que as coisas podem mudar muito mais rápido do que você espera e nem sempre para melhor. Tudo começou porque vi uma mensagem chegar no telefone dela e era de um contato salvo como consultor. Pude perceber que a mensagem não estava escrita de forma muito profissional. Para dar contexto completo, ela trabalha em uma empresa grande e às vezes contratam consultores para ajudar em certos projetos. Se não fosse pelo fato de que você já voltou para casa, não soa como algo que um consultor deveria dizer. Eu não teria tido qualquer tipo de suspeita ao ver esse contato no telefone dela. Não disse nada sobre isso porque geralmente não sou confrontador e ela sabe disso. É algo em que tenho tentado trabalhar por muitos anos, mas fiz um trabalho realmente ruim nisso. Posso confrontar quando é necessário, no entanto, e decidi que neste caso eu me certificaria de saber exatamente o que estava acontecendo antes de fazer qualquer tipo de movimento contra ela. Foi o que fiz. Quando tive a chance de pegar o telefone dela, passei pelas mensagens e consegui ver muito facilmente as conversas dela com o suposto consultor. A primeira coisa que percebi no momento em que abri o chat foi que eles não estavam conversando de uma forma que seria apropriada para pessoas com um relacionamento profissional. Quando continuei lendo, descobri que o nome do cara era Finn, e eles não tinham nada a dizer sobre trabalho além das vezes em que ela mencionava como o trabalho estava ocupado para ela. Quanto mais eu lia, mais via que eles passavam muito tempo juntos. Ela enviava fotos que os dois tiravam juntos. Só de olhar as fotos e a maneira como colocavam os rostos um contra o outro, eles não eram pessoas que tinham um relacionamento profissional. Estava claro que ela estava me traindo com ele, embora naquele momento eu ainda não tivesse visto prova disso. Isso eventualmente veio depois. Uma vez que tive a chance de ler todas as conversas deles, não consegui fazer tudo de uma vez porque havia simplesmente muito para eu ler e não consegui descobrir como exportar tudo. Descobri que os dois haviam se envolvido intimamente e estava confirmado nas mensagens. Não sei quantas vezes aconteceu, mas havia pelo menos 3 casos que eu poderia apontar em pouco mais de um ano deles conversando um com o outro. Eles não conversavam todos os dias, mas quando conversavam, especialmente quando começavam a conversar, havia muita paquera. Tinha se acalmado com as mensagens mais recentes, mas ainda estava claro que eles ainda estavam em um relacionamento inadequado. A traição já era ruim o suficiente, mas quando percebi que o homem estava sendo recompensado financeiramente por se envolver com ela, soube que não conhecia a pessoa com quem estava casado. A razão pela qual ela havia salvo o nome dele assim era porque essa era a cobertura que ela havia criado para ele, para que ele pudesse desfrutar de algumas vantagens da empresa em que ela trabalhava, incluindo ser pago mensalmente sem fazer nada. Eu sabia disso porque ele havia reclamado um mês sobre não ter visto o pagamento da forma que deveria. Ela deu alguma explicação sobre como o contrato original havia expirado e ela teve que conseguir aprovação novamente. Ela enviou uma captura de tela de algum aplicativo de folha de pagamento que tinha o nome completo dele, sua função como consultor, e o fato de que a empresa estava pagando ao cara mais de $5.000 por mês. Tenho certeza de que eles não tinham ideia disso. Tirei capturas de tela e fotos de tudo o que pude, e naqueles momentos, tentei ser calculado e inteligente, mas honestamente, a coisa toda simplesmente me destruiu. Eu havia construído uma família do zero, e fizemos o nosso melhor para criar filhos com os ideais certos, só para descobrir que minha esposa nem mesmo tinha os ideais certos em primeiro lugar. Foi deprimente, mas também foi enfurecedor porque percebi que havia sido feito de tolo. Até comecei a me preocupar com meus filhos e se eles eram realmente meus em primeiro lugar. Ambos se parecem muito comigo, então isso foi algo reconfortante, mas não foi o suficiente para me sentir completamente aliviado. Meus filhos também são velhos o suficiente para que, se eu os levar para um teste de paternidade, eles saibam exatamente o que está acontecendo. Como vou me divorciar dela de qualquer forma, vou esperar o ponto em que o tribunal vai exigir isso. Realmente não quero ter que lidar com a ansiedade e a potencial dor de um teste de paternidade agora. Em vez disso, só quero me concentrar em garantir que consiga os papéis do divórcio prontos e que possamos seguir caminhos separados. Não quero nada com aquela mulher. E claro, com as evidências que tenho, vou me certificar de deixar a empresa dela saber exatamente o que está acontecendo. Pessoal, imagina descobrir que sua esposa não só te traiu, mas ainda colocou o amante na folha de pagamento da empresa. Se você está tão indignado quanto eu fiquei, deixa o like e comenta. Ela mereceu tudo. Vamos ver quantos de vocês estão do lado da justiça. Atualização 1. Confrontar uma parceira infiel é muito mais complicado do que eu jamais teria esperado, mas acho que lidei muito bem com isso. Certifiquei-me de que a primeira coisa que fiz foi entrar em contato com
um advogado de divórcio assim que pude. Fui ao escritório dele, mostrei as evidências que tinha, e ele chegou às mesmas conclusões que eu. Não apenas ela estava me traindo com esse cara por um bom tempo, mas também estava usando sua posição na empresa para fazê-lo ser pago. Não havia nada que pudéssemos fazer legalmente sobre a segunda parte, mas certamente poderíamos apresentar um relatório à empresa, para que eles pudessem cuidar disso. Ele me informou que os papéis estariam prontos para serem entregues em alguns dias. Então, tive que aguentar Carrie por aqueles dias, mesmo que todo o amor que eu tinha por ela tivesse se transformado em ódio. Honestamente, eu realmente a odiava. E ainda odeio porque você não coloca sua vida inteira para fazer algo funcionar com alguém, vê tudo desmoronar e ainda espera sentir da mesma forma calorosa que sentia antes. Mencionei em minha última postagem que não sou muito uma pessoa confrontadora, mas farei isso quando não houver outra opção, e essa era a situação em que me encontrava com Carrie. Certifiquei-me de que poderia fazer isso em um fim de semana quando as crianças não estivessem por perto porque sabia que era muito provável que ficasse complicado. Por mais que fossem velhos o suficiente para não se esconder no armário quando os pais estavam brigando, era apenas uma cena desnecessária para eles terem que passar. Havia combinado que os papéis do divórcio fossem entregues no mesmo dia. Cerca de uma hora antes disso, disse a ela que queria falar com ela. Fui direto ao ponto. Deixei-a saber que estava totalmente ciente de que ela havia me traído e tinha um caso com um cara chamado Finn. Pela linguagem corporal dela, estava claro que não havia nada para ela negar. Então, perguntei o que ela queria dizer sobre isso. A primeira coisa que ela perguntou foi como eu havia descoberto, mas disse a ela que não importava porque realmente não importava. Eu também não precisava que ela soubesse que eu sabia da situação no local de trabalho dela. Ficamos sentados lá em silêncio por um tempo. Tenho certeza de que ela estava tentando descobrir o que dizer. Eventualmente, ela admitiu. Disse que aconteceu e que tinha sido um grande erro. Ela não tinha intenção de que as coisas fossem longe, mas ele entrou na vida dela na hora errada. E foi muito fácil para ele acabar sendo alguém para fazê-la se sentir jovem novamente. Então essa era a razão. Ela havia começado a se sentir velha, tendo uma crise de meia-idade ou algo assim. Então esse cara jovem havia aparecido, provavelmente mostrando algum grau de interesse, e ela não teve o autocontrole necessário para dizer a ele que tinha um marido, ou ele provavelmente sabia e simplesmente não se importava com isso. Ela disse que estava arrependida, sabia que estava errado e sabia que tinha que parar, mas não conseguia encontrar uma maneira de fazer isso acontecer. Ela se acostumou com isso e imaginou que acabaria sozinho em algum momento, mas isso não aconteceu no final das contas. No entanto, ela tentou me assegurar que nunca havia sido mais do que apenas algo físico. Ele nunca significou para ela o que eu significava. Construímos tanto e ela nunca teria conscientemente feito algo para destruir isso. Foi quando a interrompi porque apontei que ela havia conscientemente feito algo para destruir isso. Ela não podia agir como se envolver com ele fosse algo do qual não estava ciente. Ela estava totalmente ciente disso. E por mais que ela tivesse admitido, isso não removia o fato de que ela havia feito essas coisas e traído sua família. Deixei-a saber que ela tinha que saber disso. Ela começou a chorar, não do tipo barulhento, mas apenas lágrimas escorrendo pelo rosto. Tenho certeza de que ela percebeu o que havia destruído por causa do egoísmo dela. Eu precisava ter certeza de que estava extremamente claro para ela. Então, comecei a falar sobre a época em que nos conhecemos e todos os momentos mais notáveis pelos quais passamos. Falei sobre o nascimento de nossos filhos. Falei sobre como eu a apoiei em seguir alguns de seus sonhos. Realmente a peguei nos sentimentos e então deixei-a saber que tudo isso havia acabado porque ela tinha sido egoísta. Tudo havia acabado por causa dela e eu nunca iria perdoá-la por isso. Eu superaria isso um dia, mas não a perdoaria. Foi quando ela começou a me implorar. Ela falou sobre como estava arrependida e começou a realmente se rebaixar como se isso me fizesse sentir melhor sobre a situação. Continuou por muito tempo e ela tentou defender seu caso e fazer parecer que o que ela fez não era tão ruim, mas não significava nada para mim. Foi enquanto estávamos conversando que a campainha tocou e deixei-a saber que era para ela. Ela foi esperta o suficiente para saber o que eu estava fazendo. Ela começou a implorar ainda mais, mas disse a ela para atender a porta primeiro e ela atendeu. Quando ela voltou, estava chorando completamente porque naquele momento, ela percebeu o quão sério eu estava. Ela percebeu que eu não iria perdoar o fato de que ela estava me traindo e havia estado por vários meses. A única razão pela qual ia parar era porque eu havia descoberto e não ia ser simpático com tal pessoa. Disse a ela que nossa conversa estava oficialmente encerrada e ela me seguiu pela casa pelas próximas várias horas, esperando que eu mudasse de ideia. Isso não aconteceu e eventualmente me tranquei em um quarto até nossos filhos voltarem. Mesmo assim, ela retomou suas súplicas uma vez que eles foram dormir e eu estava na sala de estar. Isso me irritou tanto porque está é alguém que tomou a decisão consciente de trair conhecendo as consequências e então quando as consequências chegaram, ela absolutamente se recusou a reconhecê-las completamente. Ela precisava saber que o que estava acontecendo era uma consequência de suas ações e ela não seria capaz de implorar para sair do buraco que cavou para si mesma. Eventualmente, ela aceitou seu destino e parou de me seguir como um cachorro de rua. A próxima coisa que fiz foi encontrar Finn. Eu sabia o nome completo dele por causa da coisa da folha de pagamento que tinha visto e descobri que o cara era um estudante de mestrado na universidade da nossa cidade. A universidade
verdade fica muito perto de onde Kerry trabalha. Então, começou a fazer sentido como eles se conheceram e como conseguiram me trair sem que eu tivesse uma pista. Tudo fez sentido para mim. Mandei mensagem para ele e escrevi uma mensagem longa dizendo que eu sabia sobre ele e o caso da minha esposa. Disse a ele que ele era parte da razão pela qual duas crianças teriam que crescer em um lar desfeito. E se ele se importava ou não, era muito importante que ele soubesse a verdade e vivesse com isso. Disse a ele que ele poderia ficar com ela se quisesse. Deixei-o saber que como homem alguém que claramente era inteligente o suficiente para estar cursando pós-graduação, ele era uma decepção pelo que havia feito. Ele me mandou mensagem de volta com o que parecia ser uma resposta e desculpa um tanto sincera. Mas para ser completamente honesto, a última coisa que eu queria era acabar sendo correspondente com alguém que estava se envolvendo com minha esposa. Eu sabia que ia expô-lo e Kerry de qualquer maneira, e mesmo que ela fosse mais culpada, não seria totalmente desprovido de consequências para ele. Por enquanto, estou apenas esperando o processo real de divórcio começar. Não acho que vou conseguir custódia total como eu desejava, mas para ser justo, por mais que eu a odeie, ela é uma boa mãe e as crianças ficarão bem com ela. Atualização 2. Contando aos filhos. Dizer aos seus filhos que você vai se divorciar da mãe deles nunca vai ser fácil. Eles são maduros o suficiente e lidaram muito bem, mas ainda os atingiu muito mal porque tínhamos o que deveria ter sido uma família perfeita. Culpei Kerry por tudo. Ela me deixou liderar ao contar a eles o que estava acontecendo porque ela simplesmente não tinha coragem de dizer o que havia feito. Ela cometeu um erro ao me deixar liderar porque de uma maneira muito factual, deixei as crianças saberem exatamente o que havia acontecido. Não disse com nenhum ódio, mas eles precisavam saber. Então, expus-a em um tom de voz muito neutro. Ela me olhou chocada porque não esperava que eu lhes dissesse isso. Mas que sentido há em eu não dizer a eles? Por que preciso protegê-la nessa extensão? Parecia que ela queria gritar comigo por contar a eles isso depois que os dispensamos, mas ela sabia que não tinha moeda moral para me dizer que eu não deveria, e aproveitei isso. Essa parte foi difícil, mas o divórcio real também foi difícil, porque me fez perceber como a pessoa que eu estava tentando destruir já havia sido o amor da minha vida. Esta era alguém por quem eu teria feito qualquer coisa e no final das contas ela se transformou em alguém de quem eu não podia esperar para me afastar. Foi tão surreal para mim como a vida podia se mover rapidamente. O divórcio foi bem complicado. Ela queria 100% de custódia e depois mudou para 70%, mas realmente não havia base para ela querer mais tempo com as crianças do que eu tinha. Eu não era um pai ausente. Nunca os machuquei e podia cozinhar e cuidar da manutenção diária. No final, dividimos no meio como praticamente tudo mais que possuíamos. Claro, como pode não surpreendê-lo, ela ficou com a casa. Porque é claro que ficou, uma vez que todo aquele negócio de divórcio terminou. Porém, percebi que era hora de fazer o meu pior. Sabia que o divórcio em si não seria punição suficiente. Então, decidi ir ao local de trabalho dela. Enviei um relatório com todas as evidências que tinha de que um suposto consultor trabalhando para eles estava sendo aproveitado por Kerry. Para eles, parecia que um subordinado estava sendo coagido a um relacionamento inadequado. Mas me certifiquei de que eles investigassem mais profundamente do que isso. Certifiquei-me de que eles vissem que o consultor em questão provavelmente não fazia trabalho real na empresa deles. No entanto, estava recebendo um salário bastante considerável todo mês. Levou algum tempo, mas eventualmente a investigação concluiu. Foi exatamente como eu havia pensado. Ela o havia colocado na empresa, aparentemente incluiu com alguém do departamento de RH. Os dois foram demitidos imediatamente. Descobri porque ela me ligou imediatamente. Ela me disse que algo havia sido descoberto no trabalho, e ela havia sido incriminada por isso. Ela afirmou que não tinha nada a ver com isso. E quando continuei tentando obter detalhes, ela foi muito vaga, apenas alegando que tinha a ver com dinheiro. Deixei-a saber que era melhor não misturar negócios com prazer porque quando ela fez isso, acabou do jeito que acabou. Ela ficou em silêncio no telefone porque só então percebeu que eu tinha algo a ver com isso. Deixei-a saber que eu sabia que ela era basicamente uma provedora financeira para fim, mas a única coisa era que ela estava usando o dinheiro da empresa para pagá-lo, não o meu. Reiterei para ela que ela merecia tudo o que estava acontecendo com ela. Eram apenas as consequências de suas ações. Como você pôde? Entendo que você está com raiva, mas meu sustento foi o que ela disse. E deixei-a saber que o sustento dela nunca teria sido arrastado para isso se ela não tivesse arrastado seu parceiro de caso para o sustento dela. Novamente, consequências. Ela tinha muito a dizer, mas eu não queria ouvir, então simplesmente desliguei na cara dela. Não posso bloqueá-la porque precisamos nos comunicar em relação aos nossos filhos, mas não vou ter nenhum negócio com ela fora disso. Ela disse que queria conversar na primeira vez que fui buscar as crianças, mas a interrompi. Deixei-a saber que se tinha alguma coisa a ver conosco, eu não queria ouvir. E ela magicamente não tinha mais nada a dizer. Estou feliz por ter terminado com ela. Estou feliz por estar livre novamente. Talvez as coisas sejam melhores no futuro. Chorando, implorando, tentando fazer parecer um erro. Como se ela não tivesse ideia do que estava fazendo. Por favor, isso não foi um erro. Esta foi uma escolha completa feita repetidamente, sabendo exatamente quais eram as consequências. Ela queria prazer, ela queria validação, e ela queria se sentir jovem novamente, mas foi pega e agora ficou sem nada além dos escombros de sua própria
própria criação. O fato de ela pensar que poderia ter tudo, a emoção, o cara jovem, o dinheiro e a fachada de um casamento estável, apenas mostra o quão ridiculamente iludida ela realmente é. Ela queria brincar de casinha e jogar jogos, e agora ficou sem nada disso. Você já conheceu alguém tão desesperado por validação que destrói tudo que afirma se importar apenas para se sentir desejado? Deixe-nos saber nos comentários.